Poucos atletas brasileiros conseguiram transformar talento em legado como Sara Menezes. Nascida em Teresina, ela escreveu seu nome na história ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, tornando-se a primeira brasileira campeã olímpica do judô. A vitória colocou o Piauí no mapa do esporte mundial e fez de Sara um símbolo de perseverança, disciplina e superação. Depois de uma carreira marcada por títulos nacionais e internacionais, Sara seguiu contribuindo para o desenvolvimento do judô como treinadora e formadora de novos talentos. Agora inicia um novo capítulo ao anunciar sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados pelo MDB, afirmando que pretende ampliar por meio da política o impacto social que o esporte teve em sua própria vida. Nessa edição do Dando Pitaco, vamos conhecer não apenas a campeã olímpica, mas também a mulher que decidiu trocar o tatame pelo debate público, entender as motivações dessa escolha e ouvir quais são as suas propostas para o esporte, a juventude e o futuro do Piauí e do Brasil. Sara, seja muito bem-vinda ao Dando Pitaco. Muitíssimo obrigada, Vanise. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com você e contar um pouco para esse público essa troca de tatame para o nosso povo piauiense. Depois de conquistar o maior título do esporte mundial, por que decidiu entrar na política e o que motivou a sua pré-candidatura? O que me decidiu entrar na política foi justamente os desafios que eu enfrentei como atleta, como ser humano, criança, adolescente, campeã olímpica, que era algo que as pessoas falavam que era impossível e não foi. Conquistei essa medalha em Londres 2012 e como treinadora conquistei mais um ouro olímpico. Então, depois dessa passagem dentro do esporte e o nível que eu cheguei a alcançar, eu pensei, por que não enfrentar o mundo da política? E eu imaginei que seria importante pela referência, pela mulher, pelo exemplo que eu dei para todo o povo piauiense, de entrar na política e ampliar, defender a bandeira do esporte, defender as mulheres, colocar as mulheres a ter a voz nesse meio também, que eu vejo que é de extrema importância, porque gostando ou não gostando, todos nós vivenciamos a política. Sara, o esporte transformou a tua vida. E o que a política pode fazer que o esporte sozinho não consegue? Isso mesmo, o esporte ele me transformou a minha vida. E a política, ela vai ampliar. Por que só existe uma Sara, campeã olímpica? Por que não existem outros atletas referentes no nosso estado, na nossa capital? Então eu acredito que trabalhando, fazendo novos projetos, estruturando, fazendo a base do desenvolvimento, eu tenho certeza que a gente vai ter outros fenômenos, tendo bons exemplos na nossa cidade. Sara, você teve uma experiência na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Quais foram os principais aprendizados dessa passagem pela gestão pública? O principal aprendizado foi justamente de enfrentar a política, porque quando eu sentei naquela cadeira por 3 meses e eu tive que decidir se eu ficaria lá ou na confederação, eu senti pelas pessoas que eu era importante de estar nesse meio, de enfrentar. Então eu refleti em casa, conversei com meus familiares, pessoas, e vi, Sara, você realmente chegou num nível muito grande. Por que não entrar na política? E eu fiquei pensando e refletindo. Será por quê? Eu disse, então, gente, eu vou fazer isso pensando na nossa sociedade, no nosso povo piauiense. Eu irei entrar e irei defender o meu esportivo, estruturando as escolas, juntando. Eu digo que eu sou um exemplo de vida, porque o esporte junto com a educação me tornou essa grande atleta, essa grande pessoa. É isso que eu ia conversar agora. É assim, caso seja eleita deputada federal, quais são as suas principais bandeiras e o que o eleitor pode esperar da sua atuação em Brasília? Olha, a minha bandeira é o movimento das oportunidades, porque através dessa palavra oportunidade, eu consegui ser o que eu sou hoje, que as pessoas me reconhecem. Então eu irei defender, estruturar, ampliar algo que o governo já vem fazendo, já vem melhorando dentro das escolas, de ter esportes e ter realmente uma estrutura adequada para aquelas modalidades.
Porque uma coisa é a educação física, uma coisa é o esporte, um profissional qualificado para ensinar aquele desenvolvimento esportivo. E outra coisa também que eu quero defender, que eu vou levar na minha bandeira, é o empreendedorismo, justamente para a juventude. Hoje os jovens eles ficam sem saber o que fazer, ficam meio perdidos no meio da sociedade. E o esporte junto com a educação agrega na nossa segurança. É uma prevenção, é um meio de prevenir. E as mães sólidas, porque muitas mães às vezes ficam sem um emprego devido a cuidar do seu filho, não tem essa oportunidade. Então eu vejo muito o empreendedorismo próximo dessas famílias, vai ajudar, vai ampliar e vai amenizar muitas coisas na nossa população. Sara, o que é que falta para o Piauí revelar mais atletas de alto rendimento e como o poder público pode contribuir com isso? Na minha opinião, o que está faltando é mais estrutura e esses jovens estarem participando de competições. Como a Sara conseguiu ser uma atleta nacional e internacional? Foi participando de eventos, estando disputando com os melhores, nacionalmente e internacionalmente. Então, para isso acontecer aqui na nossa cidade, tem que massificar mais ainda. Tem que ter um desenvolvimento maior, não só local, mas nas periferias, dentro dos bairros, no geral. E realmente essas crianças estarem treinando e participando de competições, porque as competições é como uma prova no vestibular, é como uma prova na escola. Na escola, a criança ela entra na escola e ela tem 4 avaliações no semestre. Então, para você ter um excelente resultado e estar no meio, você precisa também participar de eventos. Se não for 4, se não for 5, se não for 6, não tem como você estar disputando com os melhores. Então, realmente precisa essa estrutura, tanto local, no treinamento, no dia a dia, como também nos eventos, nas competições. Sara, os talentos estão em todos os lugares. Todos os lugares, sem dúvida. Em periferias, em locais mais estruturados, né, dessa forma. Então, a dificuldade é maior desses jovens que participam de uma periferia que não tem muita estrutura, não é isso? Exatamente. A maioria dos jovens, eles não têm uma estrutura adequada para a prática esportiva. Eles não têm. Então, e eles têm outra dificuldade, deslocamento. Quem tem menos condição financeira não consegue chegar no ambiente estruturado. Tem essa dificuldade de deslocamento. Então, tudo isso é importante a gente evoluir, estruturar aonde eles estão para amenizar esse deslocamento, facilitar. É muito comum, Sara, hoje a gente se deparar nos sinais de trânsito, atletas com seus uniformes, né? Em busca de uma passagem. Uma hospedagem, uma alimentação. Aquilo ali entristece muitas pessoas que estão ali no trânsito mesmo, que a gente tira às vezes algum dinheiro ali, mas a gente sabe que é uma coisa muito chocante de se ver, né? A gente está ali no trânsito esperando o sinal abrir e se depara com um atleta pedindo como uma esmola, né? Pedindo centavos. Aquilo ali é algo chocante. Como é que você vê esse tipo de situação? É chocante, é triste, mas eu digo para você, no Piauí existe sim a Bolsa Atleta, mas o que precisa é ampliar mais ainda, porque o que tem não está sendo suficiente para todos que estão à busca de ser uma referência dentro do esporte, da sua modalidade. Existe. O que a gente precisa fazer é ampliar essas bolsas, ampliar essas ajudas de custos, fazer com que novas leis possam abraçar não só uma porcentagem na cidade, mas sim toda a nossa população. Sara, a maternidade ela mudou a sua forma de enxergar o Brasil e influenciou as causas que você pretende defender na política? Sim, ser mãe é totalmente diferente do tatame, é totalmente diferente. É impressionante como a gente amadurece e sente na pele, tem a vivência e a experiência. Então, quando eu fui mãe de primeira viagem, foi um aprendizado e tanto. Já na segunda filha,
parece que entra no automático, né? Então, assim, pensando na nossa sociedade, é de extrema importância ter tudo próximo, para uma mãe sentir a segurança de poder deixar seu filho num bem-estar, num local, uma creche, uma escola, e conseguir trabalhar tranquilamente, ter esse deslocamento. E querendo ou não, eu tive o privilégio da minha mãe estar do meu lado, mas tem pessoas que não têm. Sim, uma rede de apoio, né? De apoio. E como a gente vai fazer para ajudar essas pessoas no meio da sociedade? Por exemplo, um atleta mãe, né, que esteja numa situação, aí já pesa mais, né? Além de ter uma estrutura, ela teria também que ter uma rede de apoio. De extrema importância. E ainda mais aqueles atletas que querem continuar sendo atletas, sendo mãe. As tuas filhas têm vontade de seguir o judô? Tem. A mais velha, a Nina, eu digo que ela briga comigo: mãe, quando você vai me levar para o judô? Porque no início eu levei assim para ela ter o conhecimento. Sim. Mas eu não queria frequência eu achava ela muito jovem ainda para praticar. Eu fui colocando em outras modalidades, porque eu vejo que o esporte ele é importante no meio, no desenvolvimento da criança. A vida de uma maneira geral. Geral. Né? Então eu coloquei ela de início na natação, porque querendo ou não é uma maneira de você prevenir se cair na água. Coloquei no balé, fui colocando em outros movimentos, menos no judô. E quando ela cresceu e entendeu que eu era uma referência no judô, ela perguntava: por que, mãe, você não me coloca no judô? E ela frequenta hoje o judô, o pai é judoca também. Então, como assim, foi essa? Eu também queria saber um pouco dessa tua relação aí com o teu marido, que também é judoca francês, né? Sim. Como foi isso? Vocês se encontraram? Na época foi muito tempo juntos? A gente tem 12 anos juntos. Eu encontrei ele na Rússia e quando eu encontrei com ele foi tipo amor à primeira vista, e eu falava: eu quero ser mãe com 30 anos, eu também quero ser pai. Só que o nosso relacionamento ele é diferenciado porque é a distância. É algo hoje delicado porque tem 2 crianças envolvidas e a gente fica lá e cá. Eu vou, ele vem. Até porque quando a gente se conheceu, eu já tinha uma história bem solidada aqui na cidade, já era campeã olímpica, já tinha um nome, um know-how gigantesco, e da mesma forma que eu tive, ele também já tinha construído a história dele. Então é difícil você... E ele veio pra cá, né, Sara? Ele veio, eu vou. É uma situação hoje bem delicada. E Sara, sobre a questão também, existe um preconceito contra mulheres na política? Você vê uma certa dificuldade a mais? Como é que você vê isso? Olha, eu não vejo como preconceito, mas eu vejo a insegurança das mulheres. Se hoje você conversar com uma mulher, a gente precisa fazer com que as mulheres tenham mais segurança, porque nós somos muito fortes, nós temos um poder gigantesco, mas eu vejo as mulheres um pouco inseguras quando você compara mulher e homem no meio da política. O homem com uma porcentagem ali: eu tô aqui dentro. A mulher não: eu tenho que me preparar, eu não estou pronta. Então a gente precisa fortalecer esse lado feminino para que possa ter mais mulheres defendendo nossas bandeiras. Sara, como foi que o partido, viu? Agora vamos falar um pouco mais sobre o partido que você escolheu e assim, como foi? Eles conversaram contigo? Como é que foi previamente? Como foi isso? Olha, a política ela vinha me sondando desde 2012, quando eu fui campeã olímpica. Mas eu digo que eu sou uma pessoa que tudo tem seu tempo. Sim. Então, eu naquela idade, com 22 anos, eu pensava de ser atleta e de conquistar mais medalhas olímpicas. Até pelaquela história do Interroga. Nunca no Piauí vai ter uma medalha olímpica. E eu queria mostrar que era possível ter várias medalhas. Então eu fui persistente em lutar várias Olimpíadas. Lutei Pequim, não tive resultado com 18 anos. 22 anos, conquistei o ouro olímpico. Na seguinte, que foi em 2016, fiquei em 7º, quase deixei meu braço lá pendurado. 2020, não consegui a classificação e em seguida eu fui como treinadora. Eu disse: o meu novo desafio é ser treinadora e conquistar a medalha olímpica. E conquistei 3 medalhas olímpicas. Então, assim, foi de formiguinha. E ao decorrer eu fui amadurecendo a ideia: por que não agora não entrar na política? Então eu me organizei, me preparei, tinha todos os objetivos e missões, foram com
vitórias, consegui alcançar meus objetivos e fui enfrentar um desafio maior, que foi entrar na política. Então hoje, após ser mãe, após ter a vivência esportiva, eu digo que fechei as portas como atleta, não como treinadora, porque eu sou muito jovem, mas eu quis enfrentar esse novo momento, que é na nossa sociedade. Então hoje sim, eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato com o objetivo de ampliar essa ação. Muitas pessoas talentosas saírem daqui e estarem aqui, porque aqui a gente também tem condições de ter nossos representantes e fortalecer as pessoas estando aqui com suas famílias e ser uma referência também. Sara, assim, qual o legado que você deseja construir para o Piauí? Que mensagem você deixa para esses jovens que sonham em transformar suas vidas, assim como você transformou a sua? O legado que eu deixo é que todos nós consigam alcançar nossos sonhos e objetivos. Porque eu, da Zona Sul, uma criança de 22 quilos, 9 anos, com 22 anos eu consegui chegar no meu objetivo e meu sonho. Por que eles não vão conseguir? Eles irão conseguir, agora eles precisam ter a persistência, acreditar e buscar a conseguir chegar aos seus sonhos. Eu sempre gosto de falar para eles que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto se transforma em realidade. Então acredite nos seus sonhos, que será possível realizar, mas precisa ter responsabilidade, disciplina, organização, planejamento e persistência para poder alcançar seus sonhos. No caso, Sara, muita gente passa a vida tentando fazer alguma coisa e muitas pessoas até dentro de casa ali, elas não dão apoio, dizem, isso aí não vai dar certo, é melhor você desistir disso. E para essas pessoas que estão ali, ao invés de ouvir pessoas dando apoio, estão fazendo exatamente o contrário, mas o coração está apontando para aquele desejo ali. Eu sempre digo para as pessoas, faça o que seu coração está lhe dando a dica. Acredite em você. Por isso que eu sempre falo, acredite em você. Porque da mesma forma aconteceu comigo dentro de casa. A minha mãe, pela situação que ela viveu, meu pai também, achava que o esporte não ia me levar a lugar nenhum. E o esporte foi a chave, me deu uma oportunidade. Então eu digo para vocês, às vezes, nem tudo que o vizinho fala, a pessoa do lado fala, é correto. A melhor coisa que tem é a sensação. Então eu digo em ter fé, acreditar, tentar, arriscar. Porque quando a gente arrisca, a gente tem uma resposta. E foi dessa forma que eu consegui ser alguém dentro do meio esportivo. E na minha educação também, na escola, foi através do meu esforço, estudando, me dedicando. Tive muitas dificuldades, barreiras, mas pela persistência, a paciência e a humildade, eu consegui chegar onde eu cheguei. Então eu digo para vocês, faça sempre pro coração de vocês, obedeça o coração de vocês, escute o coração de vocês e faça as coisas acontecer, que vai ser realizado. Como é que você vê? Às vezes você tem certas pessoas que se desempolgam, né? Ele acha que, meu Deus, a política, você acha que tem um sentido ali a política e o que ela pode mesmo, hoje como é a maneira que você vê, assim, em geral, você pode falar. Bom, eu vejo a política que ela é importantíssima na sociedade. As pessoas que estão lá, eles precisam realmente colocar em prática para a sociedade ter os benefícios. Então é dessa forma que eu vejo a política. Eu, Sara, como pré-candidata, eu tenho minhas bandeiras a defender e quando eu estiver lá na Câmara, eu tenho minhas propostas e irei lutar para que essas propostas sejam colocadas na prática para a nossa sociedade, principalmente para o meu povo piauiense. Sara, como é que está a questão da estrutura da tua campanha? Como é que você está fazendo isso? Já tem uma equipe que você montou? Eu tenho a minha equipe que eu montei, eu estou fazendo reuniões, eu estou conversando com o povo, porque o meu pensamento, a política é você conversar com as pessoas, próximo das pessoas, né? Corpo a corpo. Então eu estou fazendo meu pé de meia, devagarzinho, estou construindo o meu espaço, eu estou primeiro divulgando que eu sou pré-candidata, porque poucas pessoas têm esse conhecimento que eu sou pré-candidata. E aí, após as pessoas saberem que eu sou pré-candidata, aí eu vou falando minhas propostas, o que eu pretendo, mas tudo tem um tempo, até porque existem as regras. Então eu estou de acordo com as regras. No momento, eu estou me colocando que eu sou pré-candidata a deputada federal pelo MDB.
Sara, muito obrigada pela sua participação. Foi uma satisfação conhecer um pouco mais da sua trajetória, das suas ideias e dos desafios que pretende enfrentar nessa nova etapa da sua vida pública. Desejamos sucesso na caminhada e agradecemos por compartilhar esse momento com todos os nossos espectadores. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada, e eu espero trabalhar firme e forte e siga de exemplo o que eu fiz no tatame fazer para a nossa população.